Cartas selecionadas. Kami Miyako, a casa de Raymond, após a deserção de Zeshi. Raymond chorou durante dias quando Zeshi partiu, sua depressão era profunda, e nada parecia confortá-lo, nem o calor matronal de Berenice, nem a preocupação de seus leais servos, que se importavam profundamente com o dono da casa. Nem a mão do cardeal Ginedine no seu ombro, implorando-lhe que pensasse no que deveriam fazer a seguir. As conversas entre eles eram longas, mas sempre giravam em torno de uma de duas coisas, Zeshi, ou os elfos. Um dia, sozinho, ele escolheu tentar o impossível. Chegar à sua camarada do outro lado da luta, e para fazer isso, ele escolheu escrever uma carta. Querida Zeshi Zetsumei, espero que esta carta a encontre bem e feliz, pois apesar de tudo o que aconteceu, sempre valorizei, e sempre valorizarei sua amizade e sua camaradagem. Não escrevo isso para você para desculpar minha nação ou suas ações, nem escrevo isso para oferecer desculpas para mim mesmo por todas as maneiras pelas quais falhei com você quando você mais precisou de mim, e não escrevo isso para implorar por seu retorno. Em vez disso, escrevo para você implorando seu perdão. Não pensei no estado dos elfos, ou na verdade inevitável e inescapável de que, mais cedo ou mais tarde, você seria levada ao campo de batalha para matar seu próprio sangue, irmãos grandes e pequenos, tias e tios, sobrinhas e sobrinhos. Só posso alegar ignorância de pensamento em tempos difíceis, e dizer que quando você trouxe isso aos meus olhos, tentei consertar as coisas. Com os acontecimentos recentes como tem sido, não espero que tudo isto acabe bem para minha nação ou para mim. As coisas desde a sua partida pioraram, vivo num pesadelo à medida que Dominique se torna cada vez mais poderoso e influente dentro da cidade. No entanto, apesar disso, tenho feito o meu melhor para fazer as pazes com você de longe. Diariamente envio meus servos para os leilões de escravos, e procuro comprar escravos élficos, buscando principalmente aqueles que são parentes do rei élfico, e são, portanto, seus irmãos e irmãs. Com todas as escrituras indo para a luta, consegui adquirir suas instalações de treinamento, quartéis e armazéns, e converter o que pude em espaços de convivência. Não vou acertar tudo com você antes de morrer, mas vou pelo menos começar. E se esta guerra continuar como parece, então o meu fim poderá chegar no final do ano. Antes que isso aconteça, você deve saber onde seus irmãos podem ser encontrados, para que um esforço de resgate possa ser realizado. Não posso tirá-los da cidade, mas pode ser que o rei feiticeiro consiga. Quando meu falecimento chegar, peço que você conceda que esses meus esforços finais sejam suficientes para me perdoar em meu túmulo. Se isso importa para você, então saiba que os olhos de Berenice e Ginedine começaram a se abrir. Ginedine. Você sabe como ele se esconde em seus livros longe do mundo, mas a meu pedido ele caminhou pelos mercados de escravos, pelos bordéis, pelos lugares onde sua outra metade foi usada. Zeshi, ele ficou enjoado, ele se agachou sobre meu pinico, e vomitou repetidamente enquanto descrevia o que viu, e não aguentou. Ele vem propondo medidas anti-crueldade a torto e a direito, mas sempre é bloqueado por empate. Envio meu voto nessas medidas do leito em que estou confinado, e Berenice vota com ele, e eu. Mas Dominique, Yvon e Maximilian são capazes de impedir a aprovação de qualquer votação que possa mudar as coisas. Pior ainda, Dominique ganha diariamente mais pessoas para o seu lado, embora possamos bloquear as suas piores medidas com um empate, tal como ele pode bloquear as nossas. A população está a tornar-se cada vez mais fanática, e os meus esforços, e de Ginedine e Berenice para contrariar esta situação em público está falhando. Temo muito o que o futuro nos reserva se ele conquistar grande parte da população para as suas opiniões. Eu encontrei um de seus irmãos no mercado durante uma de minhas raras saídas, um menino que tem certeza de quem é seu pai. Eu comprei seu irmão mais novo do traficante de escravos. Por favor, saiba que essa é uma frase que desprezo, e que devo escrever. E eu o trouxe para minha casa. Tirei sua coleira no momento em que minha porta se fechou, e jurei silêncio à minha equipe. Como Berenice passou muito tempo comigo, ela passou a conhecê-lo. Ele é um menino perspicaz, chamado Ananaeus, e eles gostam muito um do outro. Ela o adora como se fosse um sobrinho favorito. Diariamente ela expressa pesar por não ter conseguido ver o que ela fez não apenas com você, mas com seu povo. Depois de um tempo eu passei a confiar nela,
e ela também começou a me ajudar a adquirir elfos cativos do mercado. Ginedine não expressou o mesmo sentimento, mas acredito que isso o incomoda. Ontem ele me perguntou: por que os deuses escolheriam como povo favorito alguém que pudesse fazer essas coisas? Ao que eu só pude dizer: talvez não tenham feito isso. Tenho uma esperança firme e crescente de que em breve poderei atraí-lo para o mesmo esforço que Berenice e eu. Zexizetsumei, minha amiga, minha camarada, a filha que nunca tive, estou realmente perdido de uma maneira que nunca imaginei que poderia estar. A única direção da qual tenho certeza é a direção que compensa nossos erros contra você. Não sei se esta carta chegará até você, pois deverá ser despachada em segredo, e com dinheiro suficiente pago ao mensageiro para deixá-lo se aposentar pelo resto de sua vida natural, já que ele corre o risco de ser detido por nossas próprias forças, e de ser morto como espião pelas do rei feiticeiro. Mas se isso chegar até você, saiba que meus pensamentos nunca estão longe de você, e meus arrependimentos nunca estão longe de mim. Para sempre seu camarada, não importa as linhas de batalha. Cardeal Raymond Zarg Laurança. Tenda de comando de Zexizetsumei. Zexi estava contente, ela poderia até ser retratada como se sentindo um pouco presunçosa. Ela tocou sua armadura, era um material lindamente trabalhado, uma cota de malha preta sólida com uma corrente vermelha pintada ao redor do corpo. Os ferreiros rúnicos trabalharam horas extras para personalizar seu equipamento, adaptado às suas forças, e ela carregava uma foice que os próprios deuses usariam. Invejou, excedendo em muito o poder do que ela pensava ser a penúltima arma que ela já possuía. Suas botas pretas eram de adamantita sobre couro, e embora ela não gostasse de arco, pendurada nas costas havia uma aljava de tamanho médio que continha dardos. Seu tempo em Nazarica expôs ao estilo de luta da justiça negra, e ela descobriu que era quase feito sob medida para seu uso, sem o arco, que ela nunca gostou. Embora ela tenha adaptado isso com dardos que ela poderia lançar com grande força. O rei feiticeiro até demonstrou seu poder divino esmagador ao congelar o tempo, para que ela pudesse treinar com o instrutor, embora ele se recusasse a dizer quanto tempo havia passado quando ela perguntou. Agora aqui estava ela, elfos voluntários se reuniam em sua bandeira, e a cada dia que marchavam, ficavam mais fortes. Eles eram todos muito fracos comparados a ela, porém uma chance real, de acabar com o pesadelo que assolava seu país, era tudo o que eles realmente precisavam para lhes dar vontade de lutar. Então ela os marcharia por 30 quilômetros, treinando-os durante horas com a ajuda de um punhado de instrutores da Justiça Negra, seguindo a orientação de algo que eles chamavam de o Livro Azul, sobre como manobrar suas forças. Ela nunca teve que ser realmente responsável por nada, ou alguém além de si mesma, exceto por um companheiro ocasional em uma missão. No entanto, agora ela se via responsável por milhares de homens e mulheres, e isso machucou um pouco sua cabeça. No entanto, com o apoio dos oficiais de logística, ela se recuperou pouco a pouco à medida que avançavam. Diariamente eles melhoravam, e observando-os de plataformas elevadas improvisadas, ela não pôde deixar de ficar impressionada com a rapidez de seus movimentos, a confiança que ganharam em si mesmos, e o grau de unidade que foi forjado entre eles. Eles não lutaram vangloriamente para a reputação individual, eles começaram a agir como dedos de uma mão, cada um apoiando o outro formando um punho. Durante anos eles viveram com medo constante de seu próprio rei, agora viviam com fé constante em um novo. Durante toda a vida, o rei elfo parecia intocavelmente poderoso, agora com Zexi, e o apoio do rei feiticeiro, eles acreditavam que ele poderia ser esmagado. Seus espíritos cresceram, e ela começou a ver sorrisos se formando, e laços tomando forma. Isso fez Zexi sorrir mais do que um pouco também. Apesar de todas as suas esquisitices, os membros da escritura negra eram amigos, camaradas, e esses laços não eram facilmente esquecidos. Sentada em sua tenda de comando, ela tirou uma pena, e começou a escrever. Querida irmã, como adoro poder usar essas palavras, Aurli, espero que esta carta chegue até você em um dia feliz, com sol no pescoço, e uma brisa nos cabelos. Não tenho dúvidas de que você trabalha diligentemente pelo bem-estar do nosso povo, e fiquei muito feliz ao saber que você ocupou um lugar no Conselho Municipal. Tenho certeza de que você será mais do que capaz de cumprir as obrigações inerentes a essa função, e que conquistará o respeito e a confiança de seus pares e subordinados.
Eu, de minha parte, próspero de maneiras que nunca imaginei. A vida em Kami-Miyako pode não ter sido de todo ruim para mim, mas longe, muito distante de suas paredes, descubro que uma escuridão foi dissipada que eu nunca soube realmente que carregava dentro de mim. Meu tempo a serviço do rei feiticeiro foi curto até agora, mas foi um orgulho. Nosso povo tem um espírito vigoroso, e está ansioso para lutar para expulsar ou destruir o rei dos elfos, e a cada dia nos aproximamos desse objetivo. Eu os treino muito, e os assistentes que Neia Baraja me enviou são muito valiosos. Ainda me parece tão estranho, um deles é um vampiro, e a maioria dos outros são humanos, e há um punhado de elfos, ver todos nós no mesmo uniforme, humanos dando instruções aos elfos, e os elfos escolhendo obedecer não porque os humanos irão machucá-los, mas porque os humanos os tornarão mais fortes. Nunca imaginei um mundo assim. E um vampiro, se tornando um conselheiro para mim. Não sei o que é mais estranho. Isso. Ou eu assumindo um papel que exigia um conselheiro em primeiro lugar. Sou uma maníaca por batalhas, sempre pensando no próximo desafio. Me faz rir pensar nisso agora, mas talvez tendo finalmente sido derrotada. Sim, aconteceu, o menino Mare, que estranhamente se veste como uma menina, me jogou como uma boneca de pano. Talvez tendo finalmente sido derrotada, e tendo conseguido metade do meu desejo me moderou um pouco. Pelo menos agora sei como Clint se sentiu todas aquelas vezes. Lembra de todas as surras que dei naquele loiro teimoso? Bem, quando o rei feiticeiro chamou Mare, eu disse que não podia engravidar de uma menina, e com sua voz estridente de menina ele disse eu sou um menino. Foi o momento mais estranho da minha vida. Eu disse, pode vir, rapaz, e esperava ficar desapontada mais uma vez. No entanto, antes que eu pudesse reagir, ele estava olhando para mim com aqueles lindos olhos heterocromáticos, e me deu um tapa na cara com seu cajado. Voltei me perguntando exatamente o que tinha acontecido, mesmo enquanto eu estava me levantando, e ativando todas as artes marciais que conhecia, ele já estava perto de mim novamente, desta vez ao meu lado, e ele acertou seu bastão na parte de trás do meu joelho. Tentei rolar para longe dele, mas ele bateu na lateral da minha cabeça com as costas da mão, e me fez rolar descontroladamente. Eu nunca tinha comido terra antes. Mas deixe-me dizer a você, irmã, mesmo no reino dos deuses, terra tem gosto de derrota. Eu rolei de costas, e pulei de volta, e ataquei ele com meu punho. Ele de alguma forma arrancou minha arma, e jogou-a atrás dele como um pano descartável. Quando meu punho chegou perto, ele agarrou meu pulso, e começou a me arremessar. Como se fosse me jogar como uma pedra em uma funda, apenas para me esmagar no chão. Uma e outra vez, até que ele perguntou ao rei feiticeiro por quanto tempo ele teria que fazer isso. Ele parecia entediado. Entediado. Agora eu sei como devo ter soado para Clint. Terei que pedir desculpas a ele por chamá-lo de fraco tantas vezes. Não sei o que doeu mais, meu corpo ou meu orgulho. Eventualmente, esse garotinho elfo de vestido, decidiu me soltar, e me jogou no centro do lago, deixando-me sair dele molhada, suja, e mal conseguindo ficar de pé. Eu nem tinha tido ambos os pés na costa ainda quando o vi voando em minha direção novamente, seu cajado indo em direção à minha cabeça mais uma vez, quando o rei feiticeiro pediu uma parada, e eu caí de cara no chão, cansada, e machucada demais para me levantar. Mare foi muito gentil com isso, e me curou imediatamente. Para um garoto que parece nervoso e usa vestido, ele é muito forte, e não posso deixar de me perguntar se tudo isso é algum castigo divino por dizer que não me importava com como distorcido seria aquele que me derrotasse. Agora vou ter que conquistá-lo para mim quando ele crescer, e admito que estou me perguntando, se eu tiver sucesso, naquela noite nós dois estaremos tirando os vestidos. E quem ficaria melhor neles de antemão? Eu gostaria de dizer, Aurli, que estou brincando sobre a última parte, mas mesmo que eu queira dizer que estou, sinceramente não sei. Admito que tudo ainda parece muito estranho, mas vivemos tempos interessantes, e esses são quase sempre estranhos, eu acho. Embora, apesar de tudo isso, eu ache que esses tempos estranhos, esses tempos interessantes, esses tempos difíceis, trarão tempos melhores para todos nós, e eu só tenho que fazer a minha parte para garantir que isso aconteça. Em breve chegaremos ao mar de árvores, e partiremos de lá para começar o fim das coisas que existiram, e fazer algo novo, algo melhor, sobre os alicerces do antigo.
Quando tudo estiver feito, irei ver você novamente, então até esse momento, permaneça viva, fique segura, e vamos resolver isso juntas, mesmo que estejamos a muitos quilômetros de distância. Sua irmã, Zeshi Etsumei. Arvinter. Escritório do Sumo Sacerdote. O sumo sacerdote Sudon era um homem velho que não sentia a idade, tendo consumido uma bebida feita com as maçãs de Idum, sentia-se 20 ou 30 anos mais jovem do que era, e esse foi o menor dos milagres que experimentou em Nazarick. A lição de arte por si só. Dezenas de milhares de anos de criação humana, todos preservados em um reino divino que era diferente de tudo que qualquer mortal poderia produzir, a complexidade, a glória, o conhecimento ilimitado. E o texto sagrado reunido por Neia Baraja. Foi obviamente uma versão inicial, produzida sob o estresse dos conflitos em que ela se encontrava, mas que falava ao espírito dele de maneiras que ele não esperava, e por trás dela havia uma figura que era a divindade manifestada. A verdade é que ele se perguntava por que eles estavam se preocupando com um sínodo, só havia uma resposta: um novo Deus havia descido ao mundo, e estava criando uma nova era de ouro diante de seus olhos. Se o vigor do seu corpo se mantivesse, como ele acreditava que aconteceria, então ele viveria o suficiente para vê-lo dar frutos. Foi com isso em mente que ele se sentou para escrever aos seus colegas sacerdotes em todo o império. Meses atrás, todas as mensagens foram enviadas, muito antes da guerra, e os sacerdotes de todos os lugares responderam, mesmo aqueles que não eram da fé. O conselho de Argland pediram para enviar um observador, algo que o rei feiticeiro os encorajou a aceitar. Agora, com o passar dos meses, ele sentiu a necessidade de tornar conhecida a sua própria posição, e por isso, sentou-se para escrever. Aos meus colegas sacerdotes, e aos fiéis dos deuses, eu, Sudão de Arvinter, escrevo-vos hoje na esperança de que, apesar da dureza do conflito, as vossas vidas não sejam excessivamente sombrias, e que mantenham o otimismo de que este conflito terminará, e a paz retornará à terra. Ao longo dos meus anos de vida, sempre fui devotado aos deuses, não porque os deuses assim o exigissem, ou mesmo porque fosse próprio venerá-los, mas antes porque servi o meu povo, e todas as pessoas, através do meu serviço aos deuses. Se os deuses têm algum propósito, é a orientação do povo sobre o que deve ser feito para viver bem e corretamente, e em fornecer aos seus seguidores a segurança e proteção necessárias para fazê-lo, ou pelo menos, proporcionando às pessoas a força e a sabedoria para se protegerem. Talvez para alguns de vocês isso seja um choque, mas por que deveria ser? O que qualquer Deus exigiria de nós que não pudesse prover para si mesmo? Achamos que os deuses são tão mesquinhos e vaidosos que exigem veneração, adoração e submissão simplesmente pela presunção egoísta de ter isso amontoado sobre eles. Eles são tão fracos e inseguros que exigem nossos elogios constantes para não questionarem seu valor próprio. Serão eles tão egoístas que não conseguem pensar em nenhum dever maior do que oferecer adoração àqueles que, como deuses, não precisariam dela para nenhum propósito? Não, acho que não. Tais seres seriam considerados seres mesquinhos e degradados se fossem homens. Quão mais humildes seriam essas características se viessem de seres que chamaríamos de divinos? Cabe-nos, portanto, pensar nas vidas dos mortais mais frágeis, e perguntar o que realmente lhes interessa, e o que significa ser um Deus em relação às vidas mortais. Um Deus não foi feito para ser responsável? Se sim, então o rei feiticeiro certamente se encaixa nesse papel. Ele não destruiu o imperador demônio Jaldabaoth. Onde estavam os antigos deuses quando seus seguidores pediram ajuda? Você não leu ou ouviu os relatos do poder demonstrado pelo imperador demônio? Estes não estão muito além dos próprios seres que eram chamados de deuses demoníacos. No entanto, ele o derrotou, e o fez facilmente quando estava com poder total, e ele não sacrificou seu poder para proteger a humanidade da ira do imperador demônio. Que outra medida de poder é necessária além daquela que foi feita pela humanidade no dia da sua libertação? Passei por seu reino, e vi as antigas glórias da humanidade, obras de magnificência que estão milhares de anos além de nossa memória, todas preservadas em sua morada divina, mostrando-me a crença que ele mantém na promessa de nosso futuro, e de nós mesmos. É uma coisa, meus companheiros, é acreditar no poder de um Deus. Mas é uma coisa totalmente diferente ter um Deus que acredita em você.
É isso que temos a ganhar se fizermos a única coisa que precisa ser feita, confirmar a verdade que tantos já viram por si próprios. Aqueles que se autodenominam Justiça Negra, os seguidores de Neia Baraja, foram os primeiros a ver o que deveria estar claro para todos nós, que aquele que tem o poder de um Deus, que faz as escolhas de um Deus, que assume o papel de um Deus, que é um rio de vida, aprendizado e esperança para todos os seus seguidores, que está no auge da sabedoria e da sagacidade, certamente deve ser um Deus. Como ele pode ser todas as coisas que um Deus é, e ainda assim não ser um Deus? Pergunto-lhe isso como me perguntei, e não obtive outra resposta, a não ser que ele certamente deve ser um deles. Não pretendo saber onde ele está com os 6, se ele é totalmente outro Deus ou se ele realmente é maior do que eles, como seus muitos seguidores passaram a afirmar, mas eu sei disso. Que todas as coisas que a história diz que os 6 fizeram pela humanidade, ele está fazendo de novo, trazendo prosperidade e paz ao seu povo, trazendo força aos seus seguidores, e ele está fazendo isso não por um canto do mundo, mas sim por todo o mundo que conhecemos. Isso é Deus o suficiente para mim. Para sempre fiel. Sudom, sumo sacerdote de Arvinter.